Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um fórum da Associação Nacional de Treinadores de Moçambique. Hoje temos como tema principal a condição física individual dos atletas de alta competição em tempo de pandemia. Pedimos desculpas a todos por causa do atraso da emissão do fórum. Mas dá para prosseguir. Neste momento estamos com alguns problemas técnicos vindos de alguns participantes. Vamos já então começar. Professor, boa noite, professor Figueiredo. Boa noite. Tudo bem? E já agora aproveito para cumprimentar todos os colegas de painel e todas as pessoas que nos estão a ouvir. E em particular os desportistas de Moçambique e os treinadores. Professor Frederico dos Santos, muito boa noite, como está? Está-me a ouvir, professor? Professor, está-me a ouvir? Olá, continuamos com alguns problemas técnicos. Professor Alcides. Professor, já estamos em direto, está com alguns problemas técnicos e ainda continua com alguns problemas técnicos. Peço para voltar a sair e entrar, está bem? Muito obrigado, professor Alcides. Obrigado. Professor Figueiredo, em relação ao tema, pode começar. O que é que acha? Qual é a sua opinião, por favor? Bom, tendo em consideração que a maior parte dos atletas estão confinados à sua casa, obviamente estão limitados pelo espaço e pela atividade e deixam aqui impedidos de fazer, de certa forma, aquilo que mais gostam, que é jogar futebol. E para jogar futebol, obviamente, precisam de colegas, precisam de bola, e isso está completamente, estão limitados e estão condicionados. Tendo em consideração isso, eu acho que eles têm que cuidar da sua condição física, essencialmente, dentro das possibilidades que existem, no sentido de, e não fugindo muito daquilo que são as necessidades inerentes ao próprio jogo. Portanto, é nesse contexto que eu acho que eles devem ter que trabalhar e fazer qualquer coisa, tendo em consideração que são atletas de alta competição. Ok. Nós nesta fase, como estamos numa fase, estávamos provavelmente numa fase já na pré-competitiva, com essa questão da pandemia, vai alterar completamente a planificação dos treinadores. E agora temos obrigatoriamente de fazer um trabalho individual a cada atleta. Nessas duas situações, ou seja, nessas duas situações de pandemia ou de competição, nesta primeira de pandemia, qual eram os exercícios que, na sua opinião, podiam cada treinador individualmente fazer o acompanhamento delas? Bom, eles não estavam, se me permites uma pequena observação, eles não estavam em período competitivo, os campeonatos estavam a decorrer, portanto estavam em período competitivo. Eles pararam, de certa forma, abruptamente a competição e com a inatividade, mas é uma inatividade ainda por cima mais limitante, porque ficam em casa e estão muito mais condicionados, propriamente em período de férias. Que em período de férias podem correr, podem fazer outras atividades que não seja o futebol, que aliás, mas que poderemos considerar uma espécie de descanso ativo. Aqui não, eles estão completamente condicionados e limitados e têm que fazer eles sozinhos uma série de exercícios no sentido de manter melhorar a força, podem melhorar a habilidade e a potência, tudo depende da criatividade de quem planifica, e também tem que se preocupar com a parte orgânica, digamos assim, com o sistema aeróbico e anaeróbico. Portanto, agora há imensas possibilidades, há imensas aplicações, inclusivamente na própria internet. Agora lembrei-me de repente, por exemplo, da sugestão que o Cristiano Ronaldo fez no próprio Record, onde sugere uma série de exercícios para manter a condição física, e além disso os jogadores também podem fazer coisas que são importantes para o futebol, como a velocidade de reação, a própria potência, com exercícios de multissaltos, feitos praticamente no mesmo sítio, ou subindo e saltando. E, além disso, também podem fazer exercícios de habilidade, que há imensos. Basta só fazer um traço no chão ou uma cruz e eles conseguem fazer uma série de exercícios para melhorar a coordenação e a habilidade. Portanto, todas estas situações
têm que ser feitas de forma isolada e podem ser feitas em casa. Isto há aqueles que têm mais dificuldades. Obviamente que há atletas hoje em dia, devido às condições económicas que têm, quase que têm ginásios em casa e eles, obviamente, podem fazer isso, manter a atividade física com bicicletas, com tapetes rolantes e até com musculação, com equipamento de musculação. Para esses é muito mais fácil. Nós devemos falar, na minha opinião, ou sublinhar aqueles que têm mais dificuldades e que não têm a possibilidade de ter esse equipamento, como por exemplo aqui em África, e que por vezes têm casas pequenas. São alguns desses exercícios e dessas aplicações que têm que ser sugeridas aos atletas para fazer, na minha opinião. Obrigado, professor Figueiredo. Professor Federico, está-me a ouvir? Já está-me a ouvir em condições? Professor Federico? Pois, continuamos com graves problemas de comunicação. Professor Federico, está-me a ouvir? Professor Alcides, peço para trocar os fones. Os fones estão a fazer interferência, por favor. Não, era um telemóvel que estava ligado. Ok. Já lhe estou a ouvir perfeitamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Professor, continua a fazer interferência, professor. Mas eu consigo ouvir perfeitamente. Pronto, mas agora já está melhor. Acho que já tirou o telefone. Muito obrigado. Professor, em relação ao tema principal, qual é a sua opinião, por favor? Boa noite. Boa noite. E boa noite aos estimados seguidores, colegas da Associação dos Treinadores. Estamos esperando um tema que flagela o desporto mundial e não só, principalmente o futebol. É uma modalidade que move milhões em termos de cofres. Estamos a falar de investimentos que não podemos dimensionar aqui. E falando deste período da pandemia, calhar podemos registrar que é o primeiro entrave, digamos, dos mais experts da matéria de treinamento, porque os atletas estão confinados. E por causa dessa situação, no caso de Moçambique, que não temos condições apropriadas para controlar os atletas em casa, as plataformas do GPS e dos outros, acabamos por ter uma contrariedade maior ainda, porque em termos de treinabilidade dos nossos atletas já tem um déficit desde a sua formação, né? E ao encontrar este período de confinamento, em que os treinadores, os dirigentes não conhecem quando que há de haver uma reabertura desportiva, mas é um handicap acrescido para toda a estrutura desportiva, desde a estrutura desportiva nacional, as federações, as associações, as equipas, encontram uma situação constrangedora de como, acima de tudo, planificar para que os atletas possam voltar em boas condições. Estamos a falar de situação dos preparadores físicos, dos fisiologistas, dos médicos, dos nutricionistas. Então, neste período, para mim, é um período que temos que buscar outras situações. Outras alternativas, claro. Outras alternativas para saber como vamos tapar esse buraco grande. Porque estamos a falar já de 4, 5, 6 meses que estamos já sem atividades e eu acho que há risco mesmo, vamos ter que reiniciar, ou os nossos colegas, no caso, quando vamos iniciar, também sou parte do vamos ter que iniciar todo o processo e vamos começar do zero e todo o cuidado será pouco, porque temos que prevenir as lesões,
o stress. Então, há uma equipa multidisciplinar que deve ser, digamos, sinalizada para que, de fato, no início da atividade, possamos ter jogadores prontos para competir. Professor, obrigado. Mas vamos à nossa realidade em Moçambique. Equipas multidisciplinares são muito poucas, são muito poucos clubes que têm. O que nós estamos a tentar aqui é trocar experiências e troca de ideias. Nessa situação que o professor falou aí bem, temos que arranjar alternativas. Há muitos clubes, por questões de orçamentos, por questões de variadas situações. Continuamos com algum problema agora já está melhor. Quais são as alternativas que não temos? Se nós em Moçambique temos poucos clubes com equipas multidisciplinares, como é que podemos, digamos, atenuar essa situação caso vayamos para a competição? Porque as últimas informações que temos em Moçambique é que provavelmente podemos nos preparar até não irmos para a competição. Queria que se situasse mais ou menos estas duas perguntas, por favor. Sim, Rogério, no caso de Moçambique, eu acho que os treinadores, nossos colegas, devem tentar dirigir as equipas de uma forma generalística, né? Trabalhar as peças de base, como o professor Dona Figueiredo acabou de dizer, questões de manutenção, trabalho aeróbio, trabalho de resistência de força geral, trabalho de força geral, mas esses aspectos todos são feitos de uma forma individual. Então, aí há que buscar um pouco do profissionalismo do atleta, né? Dar-lhe moral, olha, só desta forma o atleta vai voltar à competição em boas condições. Dando-lhe uma matéria básica, olha, trabalhando de forma aeróbica, sozinho, fazendo trabalho de força, flexibilidade, mesmo que tenhamos que esperar 3 meses, pelo menos no regresso da atividade, vamos ter um atleta que pelo menos podemos contar com ele, porque temos problema do peso, do sobrepeso. Então, esses todos os aspectos acho que devem serem, através das plataformas do WhatsApp, plataforma dos SMS, dos grupos, deve ser um grupo, digamos, de um clube em que se possa criar e haver uma interação entre o responsável da equipe, o preparador físico, para que tenhamos um atleta no regresso, pelo menos em condições emocionais que gostaríamos de ter, como se fosse numa época normal. Mas atenção, estamos a falar de uma situação atípica, né? Okay. Porque o futebol, mesmo treinando situações de força, velocidade, se não vamos à especificidade, onde é o trabalho de grupo, o trabalho tático, em 6 meses vamos perder muita coisa. Então, é daí que eu sublinho que teremos que contar e contar com todos para que, de uma vez por todas, possamos convidar os professores de educação física, os professores que já trabalham há muito tempo e os colegas que já estão mais adiantados na matéria de teoria e de metodologia de treino. Por que não consultar para ver se, de fato, possamos cobrir esta parte que é notória para nós. Obrigado, professor. Professor Figueiredo, por parte de nós técnicos, temos... você acha que os professores de educação física às vezes são um bocado subestimados? Isso foram mais antigamente. Hoje em dia, eu acho que as equipas integram-se perfeitamente, até porque o trabalho, de certa forma, é integrado, não é? E nesse contexto... Professor Alcides, continuamos com problemas. Acho que tem a ver com o telefone. O ruído cada vez está pior, professor Alcides. Mas aqui não Sim, mas aqui ouve-se muito. Aqui ouve-se muito. Assim, tá bom assim? Não, continua com o ruído. Assim está bom, assim está bom. Minimamente. Não, piorou. Continuamos com os problemas técnicos. Bom, como eu estava a dizer, hoje em dia, eu penso que o treino é integrado, que é uma combinação de fatores físicos, técnicos e táticos e psicológicos. E, portanto, são equipas multidisciplinares. E, professor, mas eu falo para a realidade, desculpe interrompê-lo, eu falo para a realidade moçambicana. Como eu disse, há muitos... A realidade moçambicana, a maior parte das equipas nem sequer tem preparador físico. É aí mesmo que eu quero chegar.
e continuam a fazer aquilo que faziam, suponhamos, às vezes há 30 anos. Ainda continuam a dissociar a parte física da parte, digamos assim, técnica e tática. E isso é evidente que houve uma melhoria. Há muitos treinadores hoje que já sabem isso e continuam a trabalhar, mas a verdade é que ainda há muita gente que continua a fazer isso. E não é porque não quer, muitas vezes é porque praticamente está ele e só um adjunto. E hoje em dia a preparação física é científica e é um conjunto de aspectos que têm que ser analisados e que aqui não existem. Portanto, seria bom que todas as equipas tivessem uma preparação física, seria ideal. Agora, como em função daquilo que está a acontecer, isto no fundo, eu acho o seguinte, os jogadores, mesmo que comecem o que têm que fazer é uma manutenção, se possível, porque eles estavam bem, visto que estavam a competir, numa época competitiva, no período competitivo, e, portanto, pararam abruptamente de competir. Portanto, tem que manter, através de alguma atividade física, as capacidades que tinham adquirido. Vão perder algumas. Obviamente, as técnicas e táticas podem eventualmente sair prejudicadas, mas a verdade é que, quando começarem a competir, se os campeonatos começarem a competir, isto é quase como uma pré-época, em que as pessoas têm que arriscar e, obviamente, vão investir, vão ter que fazer exercícios com circuitos, o contacto cada vez pouco, melhorar os passos, no fundo é uma atividade, pondo em prática e desenvolvendo capacidades, ao fim e ao cabo, quase que individualizadas. Mas em conjunto, os aspectos táticos e coletivos, esses irão ser prejudicados. E praticamente, ir-se-ão resumir quando tiver. Obrigado, professor. Professor Alcides? Está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir muito bem. Nós ontem falámos em off, e onde estávamos a fazer o nosso alinhamento, dessas duas situações, da situação da pandemia e da situação de voltarmos à competição. Mas antes, há bocado, o professor tocou num ponto que para mim parece-me essencial, da questão das equipas multidisciplinares. Vamos falar da realidade de Moçambique. Eu, pessoalmente, sou a favor das equipas multidisciplinares por diversas razões que foram aqui bem explicadas. Agora, em Moçambique temos esse grave problema de não haver equipas multidisciplinares. Eu queria ouvir a sua opinião. Se acha que cada vez mais é essencial haver equipas multidisciplinares em Moçambique, em todos os clubes? Olha, eu tenho conversado muito com certos dirigentes esportivos, do lado do governo, do lado do... Olha, nós, não sei se aliás, o nosso status, estamos a falar de alta produção, sim, de alto rendimento, mas queremos buscar resultados. Se queremos buscar resultados notórios e vão nos dimensionar a nível da região, temos que procurar, acima de tudo, o trabalho de alto rendimento. E o trabalho de alto rendimento só pode ser possível com equipas multidisciplinares. Mas não são equipas multidisciplinares só por nome, mas com competência. Que possam, por todas, não ser a favor de enquadrar um médico ortopedista, um nutricionista, um fisiologista. Não pode ser não pode ser a favor de ter, na minha equipe, ter dois preparadores físicos. Não. Queremos chegar lá no patamar, queremos ser da região, queremos ser vistos. Não só do professor, continuamos com graves problemas de som consigo, professor. As nossas pessoas que estão a ver o programa já estão a falar, estamos com graves problemas de som. Peço ao professor que tente resolver estes problemas, por favor. Professor Frederico dos Santos, muito boa noite. Está-me a ouvir agora em condições, por favor? Sim, estou. Boa noite. Boa noite, professor, e obrigado pela sua presença. Já vai um bocadinho, já vamos com quase 20 minutos de programa. Muito obrigado por tentar resolver os problemas técnicos. Professor, qual é a sua opinião em relação ao assunto principal do fórum? Ontem adiantou 2 pontos. Um era a situação do Covid da pandemia, sim. O que é que nós podemos fazer a nível
a nível de condição física dos atletas em tempo de pandemia? Eu, de uma forma sumária, diria que era importante que os próprios clubes tivessem programas estabelecidos para suportar a situação neste período, né? E julgo que o professor estava a falar antes, estava a defender que os clubes deviam ter nos seus quadros preparadores físicos. Tendo preparadores físicos, era possível que neste período pudessem ter capacidade de dar resposta. E não tendo, suponhamos que não tenham, e se tivessem, eles dariam primazia à manutenção da condição física, tomando em consideração que a condição física é base para o desenvolvimento de toda a modalidade e com competências. Então era preciso que os jogadores nesse caso, tivessem um programa de manutenção da condição física, onde pudessem dar maior primazia à endurance e trabalhar um bocadinho a condição física força, porque vamos supor que os jogadores estejam todos confinados nas suas casas, não têm espaços maiores para poder desenvolver, então era preciso que tivessem alguma capacidade de inovar. Inovar como? Recorrendo a alguns exercícios específicos que possam ser feitos em espaços reduzidos, tendo um terreno com espaço de uns 15 ou 20 metros quadrados, é possível fazer algum trabalho, possível desenvolver algum trabalho que possa concorrer para evoluir na condição resistência e endurance, não é? Endurance de forma extensiva, porque espaço para fazer de forma intensiva era preciso ter um bocadinho de mais tempo para se preparar, para poder ter a capacidade aeróbica necessária e suficiente para poder suportar essas exigências do trabalho de forma intensiva. Então era preciso recorrer a alguns exercícios de corrida, por exemplo, corrida com alguma variação de velocidade, pode recorrer a alguns exercícios que possam também servir para melhorar alguma força pliométrica, exercícios de pequenos saltos, também podem usar recurso à corda, podem usar pequenos jogos de crianças, como a neca, por exemplo, é suficiente para poderem, depende da intensidade que forem a dar aos próprios exercícios, à execução, né? Se eles conseguem trabalhar e puderem elevar a exigência ao nível de batimentos até 140, 160 batimentos por minuto, já é alguma coisa que eles possam estar a desenvolver. De tal maneira que, quando forem chamados a poderem já treinar em campo, possam não começar do zero, mas sim dar sequência ao trabalho de base que já terão feito em casa. Poderão fazer também exercícios de força, mas força extensiva também, pode ser força de braço, abdominais, dorsais, de pernas. Quando estiverem a fazer exercícios pliométricos, também estarão a desenvolver a força de pernas, mas também não podem descurar de outras condições, como as condições coordenativas, não é? É preciso trabalhar também a coordenação, porque a coordenação também é fundamental para a evolução do jogador de futebol. Aqueles que estão a residir em zonas próximas de campos, por exemplo, de futebol, de forma isolada, poderão sair, porque nós estamos numa situação de confinamento, mas podemos ainda poder sair. Então, podem aproximar-se a um campo de futebol, podem fazer exercícios lá com maior exigência, porque o espaço é maior. Podem recorrer também a exercícios de contínuos também, corridas contínuas, com variação de velocidade já no campo maior e aberto, né? Onde a exigência vai aumentar, o pulso também vai aumentar, e estarão a aproximar daquelas exigências que serão, logo que forem liberados para trabalhar em campo, as exigências do próprio jogo. Mas é importante salientar que a condição física primária, que é a endurance, não pode ser esquecida. Podemos evoluir um bocadinho até trabalhar força. Depois, o resto, aqueles que, se por acaso tiverem uma bola de futebol em casa, poderão também realizar alguns exercícios com bola. Se tiverem a possibilidade de ir a um campo de futebol, mas trabalhar individualmente, pode desenvolver a condição física de forma integrada
com exercícios de técnica, não é? Pode fazer condução, pode fazer mudança de velocidade com bola, pode fazer contornos, pode fazer algumas tarefas. Se tiver a possibilidade de ir a um campo de futebol. Se não tem essa possibilidade, trabalha em casa também, se tem um espaço, eu disse, tem um espaço de 15, 20 metros, pode fazer algum exercício de condução, de viragem, de mudança de velocidade, pode dar alguns toques, isso para não perder também de vista algumas capacidades e qualidades técnicas que vão ter que fazer companhia ao trabalho meramente físico. Ok, professor. Há aqui uma pergunta do senhor Artur Saldanha, que eu vou tentar meter aqui. Não é esta aqui. Que diz: é preciso trazer os professores para as equipas técnicas. O que é que se tem que fazer? É uma excelente pergunta. Qual é a mentalidade que se tem de mudar, principalmente nos clubes de Moçambique, para de facto trazermos essas equipas multidisciplinares? É uma pergunta. Professor Alcides? Sim? Não? Está-me a ouvir agora? Agora estou a ouvir. Pode repetir a pergunta? O que é preciso? O Sr. Artur Saldanha disse: é preciso trazermos professores para as equipas técnicas. Concordo perfeitamente. Agora, o que é preciso? O que é que temos que mudar na mentalidade dos clubes? Não sei se estou a ser mais correto, mas para que isso seja uma realidade a curto prazo, que haja aquelas equipas multidisciplinares. E eu acho que temos que apostar no aspecto, não o slogan, nós temos que buscar o alto rendimento. O alto rendimento, nós trabalhamos para uma individualidade. É um grupo de gente comprometida para desenvolver, seja uma instituição, seja uma coletividade, seja uma equipa da primeira, segunda liga, mas com o objetivo de atingir resultados vistosos, né? Okay. Então, só por essa condição, permite-me a direção recrutar os melhores. Eu tenho que ter o melhor preparador físico, o melhor treinador de guarda-redes, o melhor scouting, a equipa de scouting. Então, só essa condição pode nos permitir. Para tal, os clubes devem requalificar os objetivos, na verdade, né? Falo dos grandes clubes, falo de Moçambique, falo posso falar à vontade, do DS, Fernando Maputo, os que pelo menos têm a possibilidade de ir buscar orçamentos lotados porque são esses clubes que lutam para ir para a África, né? Agora, outros clubes também devem buscar, acima de tudo, apetrecharem maior e da melhor forma para ter ao lado elementos que possam agregar maior conhecimento na área de futebol de preparação física. Os treinadores, antigos jogadores, devem abrir espaço para que esta classe dos preparadores físicos façam parte das equipas. Mas isso tem que partir da estrutura da federação, dos clubes. Isso tem que ser uma constância. Não podemos. Deixe-me só, no bom sentido, de picar um bocadinho. Acha que não há vontade dos colegas para essa situação acontecer? Dos treinadores? Sim. Eu acho que o problema é que nós sempre estamos num status tradicional. Os clubes já têm os slogans. Olha, eu contrato Frederico, traga todos juntos. O Frederico, se quiser trazer o Figueiredo, não, esse não pode trazer, porque se calhar são de educação física. Isso acontece muito. Eu já trabalhei em 5, 6 clubes, eu conheço a realidade de Moçambique. O treinador Artur Semedo já tentou trazer a sua forma de estar. Eu também já tive, a minha situação, já tive 2, 3 treinadores de outros, mas quer dizer, uma gota no oceano. Eu acho que os antigos praticantes, os novos que estão a participar também nessa corrida para o treinamento, devem abrir espaço. Não pode estarem bloqueados. Devem abrir espaço para trazer outros saberes dentro do desporto, dentro do futebol. Outros conhecimentos. Eu acho que outros conhecimentos. Eu acho que é dessa forma que nós vamos evoluir para outros patamares, né? Então, eu acho que
Desta forma, os clubes devem abrir o espaço para que haja integração dos outros elementos. A tal multidisciplinaridade que eu me refiro deve partir dos clubes, certo? Professor Figueiredo? Professor Federico, peço desculpa, professor Figueiredo. Diga-me, professor Federico, por favor. Diga-me. Sim, eu iria comentar também acerca dessa questão que me colocou. Eu diria que aqui há duas responsabilidades. Aliás, tem que ser responsabilidade de duas partes. Primeiro são as direções dos clubes, que não querem aceitar que a ciência está ao serviço do desporto, neste caso do futebol. Eles não podem pensar que Moçambique é uma ilha, onde nós temos que trabalhar de forma primária, enquanto os outros já estão a trabalhar ao nível do século XXI. Não se pode conceber nenhuma equipa de futebol que queira atingir alto rendimento, alto nível, ser uma equipe técnica multidisciplinar. Não podemos atirar uma equipa de 25, 26 atletas a um único treinador, ou a um treinador e um treinador adjunto. E os dois não têm conhecimento da área específica que é a preparação física. Como é que vamos quantificar o trabalho? Como é que nós vamos discutir todas as valências que têm que ser tomadas em conta? É para isso mesmo que esses fóruns servem. É para isso mesmo. É troca de experiências, troca de ideias, é isso mesmo. Exatamente. Então, é preciso que as direções dos clubes, todas as direções dos clubes, sejam obrigadas a contratarem preparadores físicos para as suas equipas. Mas a questão do clube não vai, de alguma maneira, complicar essa situação, porque muitos clubes vivem graves dificuldades. Nós percebemos isso. É preciso que façam alguma ginástica e o preparador físico tem que estar lá presente. E depois tem a segunda parte, que é os próprios treinadores principais, que quando são chamados a constituir a sua equipe de trabalho, não querem, de forma alguma, trabalhar com o preparador físico lá. Esse é que é o maior problema. É preciso que haja a sensibilização às duas partes, aos professores, aliás, aos treinadores principais e às direções dos clubes. Se há espaço para poderem contratar 28, 30 jogadores, tem que haver espaço para contratar alguém que vai servir, alguém que vai potenciar esses jogadores, para que eles possam ter o maior desempenho. E um dos principais e fundamentais, se não fundamentais, é o preparador físico. Então, eu julgo que é importante que se invista muito na ciência, não é? Nós temos que cientificar o nosso futebol. Nós não podemos continuar a trabalhar de forma arcaica. É preciso que mudemos de mentalidade. Eu acho que isso é que é importante. É preciso que mentalize as direções e mentalize também aos treinadores principais, que eles não conseguem assumir tudo, não têm o conhecimento total para assumir tanto a parte técnico-tática e assim como a parte do rendimento desportivo, incluindo a condição física. Obrigado, professor Federico. Professor João Figueiredo, o nosso colega de profissão, o Dário Monteiro, fez aqui um comentário que eu gostava que vocês dessem a vossa opinião. As equipas técnicas multidisciplinares... Eu concordo. Sim. O nosso pois, o que faz as equipas técnicas limitadas do nosso futebol são as limitações financeiras. No fundo, vamos ao... Na minha opinião, não é. Eu concordo com aquilo que disse o Dário, mas também concordo com aquilo que disse o meu colega Federico, quando foca o aspecto das direções, digamos assim, estarem sensibilizadas para a importância de um preparador físico. Mas há outro aspecto. Até porque eu passei por isso em Portugal. Quando comecei a minha vida, quando comecei a treinar, eu comecei como preparador físico. É preciso, primeiro, sermos convidados pelos treinadores principais. E eles têm que ter confiança nos preparadores físicos. E, por outro lado, é muito importante também os preparadores físicos perceberem que fazem parte de uma equipa técnica em que o treinador principal, o treinador é que é o chefe da equipa. Portanto, têm que ser perfeitamente honestos e trabalharem em equipa e perceberem que têm um líder, que neste caso é o treinador. Eu acredito que todos façam isso de uma maneira geral, até por uma questão de ética, mas é preciso que os treinadores percebam isso
para poderem integrar os preparadores físicos na sua equipa, porque muitas vezes acontece que as coisas não correm bem, os treinadores principais saem e muitas vezes ficam os preparadores físicos, por vezes também têm cursos de treinadores. E é por isso que muitas vezes os treinadores não têm confiança e não querem preparadores físicos nas suas equipas. Mas com o tempo, para que de facto se possam atingir já resultados visíveis, é aquilo que dizem os meus colegas aqui de painel, é importante de facto que eles percebam que é fundamental o conhecimento técnico. Isto não quer dizer que não haja treinadores, como por exemplo, eu falo no caso do Dani, estudou, andou na universidade, portanto, o que eu posso aprender, ele também pode. Tem conhecimentos para estudar e ler facilmente e às vezes até pode dispensar o seu preparador físico. Mas a verdade é esta. Ele, se estiver preocupado com a tática, com a análise e com aquilo, e com as estratégias, etc., obviamente que sobra muito tempo para os preparadores físicos e inclusivamente treinadores por setores poderem trabalhar com ele. E por aí são fundamentais. Obrigado. Sim, eu quero dizer aqui, é assim, para nós agregarmos maior conhecimento acerca daquilo que nós queremos, a profissionalização, a multidisciplinaridade, não é só para o preparador físico, não. Se eu na minha equipa quero bons resultados, eu tenho que pelo menos ter um médico. Nós não temos médico nos clubes. Não temos massagistas. Eu não tenho nutricionista no clube. Então, será que é preciso ser um profissional para ter um médico, para ter um nutricionista? Eu acho que não. Eu acho que aqui quem deve fomentar o profissionalismo somos nós. Porque eu, quando vou buscar um preparador físico, não vou buscar o preparador físico tradicional. Não vou buscar, por exemplo, o professor Figueiredo, porque o professor João Figueiredo entende de futebol. Vai ajudar-me em outros aspectos. Então, a questão da profissionalização, mas nós sabemos que não é questão não é questão financeira. Porque já sabemos que o treinador moçambicano é pago como nós sabemos. Mas sabemos muito bem que há orçamentos em outras áreas que pode trazer 5, 6 treinadores e pagos a peso de ouro. Aqui em Moçambique, 5 treinadores, se calhar, podem caber em $2.000 no mesmo pacote. Então, eu acho que quem deve fomentar, quem deve problematizar essa situação somos nós, os treinadores, aos nossos dirigentes. Quero 5 treinadores para trabalhar na minha equipe. Não importa se o futebol moçambicano é profissional. Nós, os treinadores, temos que começar a profissionalizar o futebol, exigir. Agora, se nós dizemos e chegamos lá, não posso porque são 2 treinadores, a ser assim, um entende muito de futebol, outro entende muito de futebol, mas de questões fisiológicas, de questões de adaptação do treino dentro da quadra. Exercício para chutar, defender e tudo. É preciso ter alguém que saiba alguma coisa dessa condição, eu acho. Então, eu acho que isto vamos discutir muito, mas acho que nesse fórum temos que discutir para ver se chegamos a um bom porto, né? Sim, esses fóruns são para inserção de ideias, é isso mesmo que nós estamos a procurar a Associação Nacional de Treinadores. Aqui o senhor Madiba, aos professores, quem são os elementos indispensáveis na equipa técnica? Essa é a pergunta que ele deixa no... Eu acho que aqui não há elementos indispensáveis, todos são indispensáveis se quisermos andar no alto rendimento e, portanto, todos são indispensáveis. Inclusivamente, desde psicólogos a fisiólogos, inclusivamente aqueles dietistas, tudo seria, se formos a falar nessa perspectiva, todos são indispensáveis. Uma equipa técnica é composta por toda esta gente, pelas pessoas do scouting, etc. Técnicos técnicas de comunicação, por exemplo, análise de jogos, tudo isso seria fundamental para podermos atingir um alto nível. Ora bem, isso também já é pedir demais aqui para o nosso nível, mas já há coisas que eventualmente se podiam fazer, e é verdade, o professor Chambal falou uma coisa que é fundamental, que é a maior parte das equipas nem sequer têm um médico, têm um massagista, e muitas vezes são massagistas com algo, eu ponho certas reservas, digamos assim, porque eu já vi após uma contusão ir a pôr bálsamo, ia ao massajar, portanto, todas essas coisas acontecem, especialmente na formação.
Não, eu e o Alcides também já vimos isso. Estávamos num campo, dois e já vimos isso também. E há gente com imensa capacidade. Trabalhar só por si não chegam, porque senão também eles faziam operações nos hospitais e faziam consultas e tudo, não é? São pessoas de facto capazes, mas com as suas limitações e, portanto, e aqui sabemos que em Moçambique, quando acontece uma lesão mais grave, normalmente o jogador acabou, deixou de jogar. Mas tem seguros. Qual seguro? Eu diria que... Não tenho nenhum seguro. Eu diria que... Era aí mesmo que eu queria chegar, professor. Era aí mesmo que eu queria chegar. Diga, professor Federico, tenha bondade. Sim, eu diria que a multidisciplinaridade não pode ser posta em causa. E não podemos usar o problema financeiro como subterfúgio. É preciso saber dividir o pouco que nós temos. Se o clube não tem tanto dinheiro, é preciso dividir para que possa ter, no mínimo, o pessoal que possa dar respostas ao trabalho. O preparador físico tem que ter espaço na equipe. Os treinadores, o principal, o adjunto, tem que ter. Agora, se nós pudermos incorporar mais elementos, como diziam os dois colegas do painel, eu concordo plenamente, porque todos são essenciais e são fundamentais. Agora, o dinheiro tem que ser repartido por todos. E nós também não podemos, antes de discutir o essencial, olharmos para os dinheiros. Temos que o clube não tem capacidade financeira, então não pode pensar na multidisciplinaridade. Isso é inconcebível. Não se pode aceitar isso. Porque nós sabemos... Sim, prof. Eu queria acrescentar, pronto, vamos entrar em questões de ano. É isso mesmo. Grande parte das equipas de top de Moçambique é evidente que tem possibilidade para ter um preparador físico. E possivelmente o facto de não terem é que também leva a que haja péssimos resultados a nível das competições internacionais dentro, porque muitas vezes a gente o que é que verifica? Que possivelmente houve ali alguma má programação. Se houvesse alguma programação talvez melhor, se calhar os resultados até eventualmente poderiam ser melhores. É por isso que eu digo, é fundamental os treinadores principais serem líderes das equipas e terem confiança nas pessoas que trabalham com eles. Porque toda a gente sabe que tem limitações. E, portanto, em conjunto, certeza absoluta que podemos trabalhar melhor. E isso é por isso que eu estou completamente de acordo com aquilo que diz o Federico. Pelo menos as equipas de top, aquelas que representam o país, têm que ter as equipas mais bem apetrechadas para poderem ser mais competitivas e poderem desempenhar melhor e representar melhor, diria, o próprio país. Isso para mim é fundamental. Ok, professor. Alcides, sim? Só para um aspecto. Esse período de pandemia de Covid que nós estamos a passar, há aspectos positivos que nós podemos tirar dentro do grupo de trabalho. Nós sabemos que a nossa época normal tem, digamos, 3 meses de paragem. Mas o universo, a amostra de jogadores que nós temos, sabemos que tem deficiência. Há jogadores com atrofia, há jogadores com ausência de diversidade. Esse período, se tivéssemos equipas multidisciplinares, era a altura de tentar reduzir esse déficit, né? Há atletas que normalmente estão sobrepeso, por exemplo. Essa altura pudesse trabalhar com vista a desenvolver esses aspectos. Mas sabemos que o nosso, digamos, no nosso seio, a Maria, nós vamos, no regresso às atividades, os atletas vão treinar ao mesmo nível. Não há diversificação. Então, se isto for abordado dessa forma, esses estão a falar de outra galáxia. Não é outra galáxia. Estamos a falar a verdade. Se nós não nos propormos, não nos comprometermos, como disse o professor Frederico, abordar mesmo a ciência como um acessório forte, vamos ficar a perder para a África Austral e vamos ficar a perder para toda a África. Temos que apostar fortemente na ciência, certo? Eu acho que o professor Federico disse aqui uma coisa que é importante. Se a maior parte das equipas tivesse um especialista a nível do treino, da metodologia do treino, obviamente que os jogadores, quando ficassem confinados nas suas casas, tinham o respectivo programa para cumprir.
E começava logo por aí. E não era só isso. Tinham o programa para cumprir, a nível físico, tinham inclusivamente orientações a nível da alimentação para fazer, tinham um conjunto de fatores, inclusivamente, como tu falaste nas atrofias e muito bem, podiam ter aspectos para poderem recuperar exatamente algumas, muitas vezes, nem todas podiam, sempre que às vezes tinham de fazer com pesos e coisas do género, mas podiam recuperar, podiam trabalhar, por exemplo, desenvolver o core, e todo um conjunto de coisas e de exercícios, mesmo sem espaço, ou com espaço ainda menor, e porque é possível fazer tudo isso, desde correr no mesmo sítio, levantar calcanhares, fazer aqueles exercícios tipo militares, fazer o trabalho de core, alternar a parte superior com a parte inferior, logo aí as pulsações aumentam muito mais e, portanto, ter repercussões a nível fisiológico. O facto de estar sentado, levantar-se rápido e tocar nos cantos da casa, tudo isso pode melhorar a velocidade. O estar numa parede e manter a bola em toques, em contactos com a parede e com mantê-la no ar, tudo isso são exercícios físicos. Mas aí, desculpa, professor, aí é que se chama a multidisciplinaridade. Claro. Falamos aqui de aspectos de atletas que poderão estar lesionados. Estamos há 2 meses sem entrar no campo. Era suficiente se tivessem nos seus clubes, as equipas tivessem no seu coletivo, preparadores físicos que podiam dar resposta a esses trabalhos. Davam recomendações e o atleta cumpria. Ganhávamos tempo, tínhamos 2 meses a fazer recuperação, iniciava a época desportiva normal e o atleta já estava em condições de ser enquadrado. Fazia esse tipo de trabalho de recuperação ao nível físico, fisiológico, etc. E estava em condições de dar resposta rapidamente, porque nós não podemos tratar um atleta como se fosse um indivíduo de uma outra profissão, que muito pode ficar 2, 4 meses lesionado ou doente e para depois voltar ao escritório e trabalhar. O atleta tem que estar em condições de a qualquer momento ser solicitado para trabalhar. Se tem uma lesão, a lesão tem que durar o mínimo tempo possível. Nós trabalhamos com o físico, trabalhamos com o corpo. E se nós não aceitamos essa multidisciplinaridade só porque não temos dinheiro, então nós vamos continuar no estágio em que estamos. Mas há outra coisa que eu quero referir para toda a gente entender, Frederico. E isso é agora que interessa. E estou plenamente de acordo com aquilo que estás a dizer. Atenção. Uma das coisas que tem, hoje em dia, toda a gente, praticamente todos os treinadores em Moçambique trabalham com bola, felizmente. Mas a verdade é que cada vez mais surgem casos, por exemplo, de pubalgia. Eu tenho ajudado uma série de atletas que nem sequer têm nada a ver com eles, que vêm pedir ajuda para tentar recuperá-los. E isso é exatamente porquê? Porque treinam sempre com bola e é trabalho pouco compensado que leva a essas situações. E isso é mais uma digamos assim, uma acha que eu estou a deitar para a fogueira e para confirmar aquilo que tu estás a dizer. Esses são novos desafios, professor. O problema é que o que eu estava a dizer, a ciência tem que ser chamada para o desporto, em especial o futebol, já que estamos a discutir o futebol. Nós não podemos perceber e entender mal o que é um treino integrado com um treino feito com bola. É preciso que haja equilíbrio. Hoje em dia, nós temos que trabalhar com bola, sim, mas temos que equilibrar o organismo. Temos que saber que tipo de exercício é que são administrados, qual é o efeito, para evitar isso. Porque nós começamos a trabalhar com bola, é só correr, chuta, corre, chuta, e depois outras regiões, outras partes do organismo acabam não sendo tocadas. Nós estamos a chutar, estamos a trabalhar a perna. Estamos a cabecear, estamos a trabalhar a cabeça e os músculos do tronco, do pescoço, principalmente. E o resto? Então é preciso que nós tenhamos gente que tenha conhecimento para poder ajudar nesse sentido. Nós não podemos, de forma alguma, olharmos para o preparador físico como um indivíduo que vem nos usurpar o espaço, como um sabe-tudo, como somos denominados. Deixa-me só fazer aqui um ponto. Quem devia estar a moderar era o Jesus, mas por razões técnicas não pôde.
Vou fazer uma pergunta. Já agora quero agradecer mais uma vez ao Dário Monteiro. Está aqui a fazer uma pergunta. Eu gostava que vocês respondessem, se pudessem, por favor. A integração do preparador físico numa equipa técnica depende muito da metodologia de treino do treinador principal. Na priorização tática, por exemplo, a incorporação na equipa multidisciplinar é mais de recuperar físico e não de preparador físico, pois todos os aspectos e componentes de treino e jogo são integrados. A maioria dos preparadores físicos têm feito a transição para treinadores principais. O que pensam disso? Essa é a pergunta do nosso colega Dário Monteiro, que estava na... Olha, eu vou responder porque fiquei com pouco tempo, fui traído pela carga. É o seguinte, é como dizia um colega, para eu escolher um preparador físico, eu tenho que escolher um preparador físico com requisitos que eu preciso, por causa mesmo do aspecto do trabalho tático. Eu sei qual é o modelo tático que vou implementar. Esse que vai responder ao meu modelo. E atenção, o fato de ser preparador físico não é apenas só para trabalhar o físico. É este treinador que vamos dotar a equipa de deslocamentos defensivos, ofensivos, basculações, e ele tem que estar lá dentro. É este elemento que é o da confiança, não é só da confiança física, da hipertrofia, da hiperplasia muscular, não. Ele tem conhecimento dessa valência tática, da valência técnico-tática. Esse sim, eu acho que, para mim, é o lado que estimula e recorre-se mais neste momento, não o treinador tradicional, o preparador físico, o recuperador físico. Nós podemos ter numa equipe técnica um preparador físico com muita valência técnico-tática e podemos ter um recuperador físico que entende de futebol, do deslocamento, das cargas, das fadigas, mas entende de futebol, mas a sua área é apenas a recuperação física. Então, é aqui onde eu queria deixar o meu colega Dário, que concordo com o que ele diz, mas atenção nessa situação. Escolhe-se o preparador físico acima para responder à sua metodologia, ao seu modelo de jogo. Mas nada. Obrigado, professor. Eu não concordo. Eu não concordo com o que... Não concordo com o que o Dário Monteiro diz. Porque eu não entendo que isso do... Se calhar a pergunta eu posso ter percebido mal. Posso ter percebido uma pergunta, mas eu entendi que havia duas componentes. Um preparador físico... Ele diz que a integração de um preparador físico numa equipa técnica depende muito da metodologia de treino. Certo. Eu queria infelizmente não terei a resposta por parte do Dário, mas queria perceber que metodologia de treino é essa que põe de parte um preparador físico. Não existe isso. Não existe. Eu acho que... Eu acho um bocadinho marcha para a frente. Eu acho que... E mais ainda, eu quando olho para o preparador físico tem competência para preparar fisicamente, e o preparar fisicamente significa também recuperar o atleta. Então, quando diz que um recuperador físico e não um preparador físico, eu fico cheio de interrogações. O papel do preparador físico é muito para além do que o Dário escreve aqui. Felizmente eu estou a conseguir acompanhar porque liguei o Facebook. Também estou a ver no Facebook. Então, eu digo, este é o pensamento de muitos dos treinadores que nós temos aqui. Eu não conheço nenhuma equipa técnica do mundo que não tenha preparador físico. Das melhores equipes técnicas do mundo, não existe uma. Então, é um problema de mentalidade que nós temos aqui no país. Tá bom, mas eu queria só frisar um aspecto. Naquilo que eu percebo agora, eu vou dar razão ao Dário. Eu vou buscar o preparador físico segundo o meu modelo de jogo, certo? Segundo o meu modelo de jogo, o meu modelo de jogo é que vai me pressionar a busca de um preparador físico que responda às minhas inquietações.
Tá, eu também não concordo. Desculpe, professor Alcides, também não concordo. Porque o preparador físico, se nós quisermos olhar para o trabalho do preparador físico, eu acho que o preparador físico está em condições. A questão do modelo de jogo, quem vai decidir e quem vai determinar o modelo de jogo é o treinador principal, E eu faço parte da equipe técnica, mas o meu trabalho, se o meu trabalho é de preparador físico, eu converso com o treinador principal, ele explica-me o que é que ele pretende, e eu, em função a isso, faço o trabalho específico de preparação física. Eu posso trabalhar de forma setoriada, posso trabalhar de forma individualizada, sem invadir o modelo de jogo que o treinador principal preconiza, o preparador físico. E acho que é por isso que existem choques nas equipes técnicas nacionais, porque o preparador físico não invade o trabalho do treinador principal. E o treinador principal até tem que explicar tudo o que pretende, e o preparador físico faz a sua parte. Sim, professor João. Frederico, eu concordo contigo, mas nós não podemos confundir a melhoria da condição física com o aspecto técnico-tático. E no aspecto técnico-tático prevalece ou dá-se mais importância a exatamente esse aspecto. O aspecto tático para que vão de encontro ao modelo de jogo adotado. E outra coisa é a condição física. E nós, hoje em dia, no treino integral, perdão, treinamos a jogar, regra geral. E o que conta é exatamente é o espaço, o número de jogadores e, obviamente, o controle das pulsações. Porque está relacionado e está condicionado em função disso. Isso é condição física. O modelo de jogo, até no fundo, se formos a ver, ninguém se preocupa lá com as pulsações. É tentar com que os jogadores apreendam e corrijam as situações que o treinador principal, por isso é que eu lhe disse, ele é que é o líder da equipa, ele é que impõe o modelo de jogo, e nós, no fundo, somos... O modelo de jogo é a identidade da equipa, a forma como a equipa vai se apresentar, tanto nos momentos de ataque assim como de defesa. Agora, comparar o modelo de jogo com a condição física, estamos a conversar de coisas diferentes. Há outra coisa que é preciso saber. Nas faculdades, hoje em dia, não se aprende só condição física. Aprende-se a metodologia do treino, neste caso do futebol, que engloba essas coisas, em todas. Não quer dizer, por isso é que eu digo, as equipas tem que haver respeito e tem que assumir, tem que se respeitar o líder. E o líder tem que ter confiança nos seus colegas, porque também acontece muitas vezes que o treinador principal é despedido e fica o treinador adjunto. E aí? Eu acho que esse é um aspecto. Eu concordo que a confiança tem que existir. É impossível termos uma equipe técnica onde não haja confiança. Só que cada um tem que conhecer o seu trabalho e o seu papel e depois coordenarem esforços para lograrem ter. Pelo menos na Europa e em Portugal acontece muito isto. Sai o treinador principal, sai a equipa técnica toda. Seria o normal. Não acontece muitas vezes aqui. Que este é da casa, que o outro é amigo. E é por isso que não há confiança. Há um conjunto de fatores que é preciso ter em conta essa situação. É por isso que eu digo, para haver evolução, a não ser que o treinador seja... Estou por esse andar, também nem precisava do treinador adjunto, porque ele é o líder e se não tiver confiança no treinador adjunto também não vai, de certeza, trabalhar de forma conveniente. É por isso que eu digo, cada um com as suas competências, com as suas valências, um lidera a equipa e cada um tem as suas funções e trabalha exatamente para que é a vitória e agradar, neste caso, ao treinador. Eu julgo para não perdermos o foco, eu voltaria ao que disse logo à entrada, que é preciso que nós mudemos de mentalidade, que é preciso que a mentalidade tenha que ser mudada a partir dos diretores de clube ou dos presidentes dos clubes,
perceberem que a ciência veio para servir ao desporto. E enquanto pensarem almejar resultados excelentes, ao nível, deixarmos de pensar só ao nível aqui interno, temos que começar a pensar em ganhar fora e trazer títulos internacionais. É preciso que nós mudemos de mentalidade, é preciso que nós nos aliemos à ciência. Aliar-se à ciência significa trabalhar de forma multidisciplinar. Fazermos de tudo para incorporar indivíduos essenciais para o melhor desempenho das nossas equipas. E se nós estivéssemos a trabalhar nesse sentido, tal e qual estão a trabalhar as equipas fora de Moçambique, aquelas que nós temos acompanhado, algumas da Europa, é que enquanto estão em casa os atletas confinados por causa da Covid, receberam recomendações para trabalhar em casa. E a maior parte das recomendações que receberam são da componente meramente física. Meramente física. Estão a começar agora a trabalhar alguns aspectos técnico-táticos, porque já estão a ser liberados para entrar para os campos de futebol. Então, se nós, nas nossas equipas ao nível nacional, tivermos integrado o preparador físico, já teríamos meio caminho andado. Estaríamos com os nossos atletas não abaixo do nível em que deviam estar. Os nossos atletas, eu tenho fé que se nós iniciarmos a época, nem que seja amanhã, 90% dos nossos atletas estão em sobrepeso. Por quê? Porque faltou capacidade e competência de dar recomendações para que esses atletas pudessem fazer algum trabalho para não perderem essa qualidade e não entrar numa situação de sobrepeso. Então, isso é que é fundamental. Segundo, é preciso que os treinadores principais aceitem que as equipas técnicas não têm que ter treinador principal, treinador adjunto só. É preciso incorporar o preparador físico, se puderem incorporar mais elementos, se nós temos um fisiologista, só que já exigir muito mais, né? Se temos um nutricionista, um médico, etc., seria melhor. Isso podemos deixar para as equipas, aquelas equipas que nós consideramos equipas top. Então, o importante é que nós tenhamos que incorporar o preparador físico, que tem uma cota parte de trabalho a fazer para o melhor desempenho dos nossos atletas. É preciso que haja essa confiança, conforme diz o professor João, e eu concordo plenamente. É preciso que os treinadores principais dispam-se desse complexo de olhar para o preparador físico como um indivíduo que vem da academia e sabe muito e vai ocupar o espaço. O espaço existe para todos. Quem vai ditar regras é o treinador principal, de facto. E o preparador físico vem para potenciar muito mais o desempenho dos jogadores. E isso é benéfico para a equipe, é benéfico para o treinador e é benéfico para todos. Isso é que é importante. O preparador físico, se for a fazer o trabalho dele enquanto preparador físico, não interfere nos modelos. O modelo é um aspecto técnico-tático, mas esse aspecto técnico-tático não vai ser conseguido, não vai trazer frutos se o meu atleta não estiver bem na sua condição física. E quem faz isso melhor é o preparador físico. Quem melhor recupera o atleta, de acordo com a questão apresentada pelo Dário Monteiro, é o preparador físico. Obrigado, professor. Sim, professor João? Eu concordo de certa forma com aquilo. Olha, de certa forma não, concordo com aquilo que disse. Na íntegra, quase. Sim, às vezes são pequenas coisas de pormenor, mas que é tal coisa. Não quer dizer que seja o preparador físico. Se houver pessoas com capacidade para, por exemplo, recuperar uma equipa, há pessoas que sabem. Pela sua experiência, por exemplo, tiveram pessoas e estudaram e desenvolveram. Agora, nós aqui temos que generalizar as coisas. E nesse contexto, eu concordo que as equipas hoje em dia não há diversos especialistas em diferentes. E, portanto, o treinador de guarda-redes, o treinador de avançados, o treinador de médios, o treinador de defesas. Depois há, como eu disse, isto são equipas ideais. Há os analisadores do jogo, há os nutricionistas, há os psicólogos. É um conjunto. E há um líder. E esse líder é normalmente o treinador principal.
E ele é que define e é que decide em função daquilo que lhe levam. Ele tem que acreditar na especialidade de cada um e, a partir daí, ele orienta a sua equipa com o intuito de poderem ganhar. E, portanto, isto é aquilo que é uma verdadeira equipa técnica. Agora, quando há dúvidas e se põe em causa o trabalho dos outros, e quando também, às vezes, os preparadores físicos, que também há, não são humildes ao ponto de reconhecer que há um treinador que não é formado, mas é formado no futebol, não é? Isso também não é bom. Portanto, o que é que eu acho? Mas lá está, temos que primeiro, e aí, sem dúvida, aquilo que diz o professor Frederico, os dirigentes têm que perceber a importância das equipas multidisciplinares, temos que partir para aquelas que são essenciais hoje em dia no estágio em que nós nos encontramos, e o especialista da metodologia do treino, eu prefiro ser assim, que chamar-lhe assim, em vez de preparador físico, é fundamental para nós termos um desempenho melhor. E, neste momento, ele próprio sugeria, da pandemia, ele próprio é que fazia os programas e ele próprio é que sugeria, por exemplo, ao treinador principal, os exercícios que têm que fazer. Porque se nós formos a ver para a Europa, eles fazem só circuitos, quase que não há contacto. São exercícios técnicos de passe, sem contacto, e pequenos exercícios para melhorar a habilidade, isto tudo associado num contexto geral, obviamente que tem repercussões a nível da condição física. Nós poderíamos dizer que era aquilo que acontecia há uns anos, antes de entrarmos para estas preparações físicas mais integradas, porque é preciso não esquecer que também há a preparação física de apoio, que é aquilo que, por exemplo, se faz para melhorar a velocidade, quando a gente faz musculação e por aí fora. Há 3 tipos de preparação: a integral, digamos assim, a específica e a de apoio. Todas elas são importantes. E para entrarmos para o bom desempenho, naquela que, digamos assim, que são as equipas, o treino, digamos assim, do modelo de jogo, é preciso ter em consideração todas estas aqui. Ou o treinador principal, será que sabe alguma coisa de musculação? Muitas vezes não sabe. E não é para recuperação. Pode ser para recuperação, como também pode para criar condições para se tornarem mais rápidos e terem uma melhor condição física, poderem correr mais, jogar, serem mais fortes no choque, poderem resistir mais no alto desempenho. Portanto, o preparador físico não serve só para recuperar, serve para preparar para poderem atingir um melhor desempenho. E não tem nada a ver com o modelo de jogo. Aliás, acaba por se repercutir no melhor desempenho do modelo de jogo que o treinador principal ou o responsável quer implementar na sua própria equipa. Ok, vamos aqui a mais uma pergunta de uma pessoa que nos está a acompanhar. Será que existem vários tipos de preparadores físicos para o futebol e o que caracteriza cada um? Professor Frederico? Se existem? Se existem vários tipos de preparadores físicos para o futebol e o que caracteriza cada um? O professor João acaba de dizer já que há 3 aspectos a ter em consideração na preparação física, que é potenciar, que é recuperar, não é? Mas eu julgo que tudo isso se enquadra num único tipo de preparador físico. Preparador físico especialista de futebol é preparador físico especialista para o futebol. Então, outras valências vão ser encontradas dentro do trabalho que lhe é exigido desenvolver. Mas eu não vou me formar como preparador físico de futebol só para recuperar jogadores. Isso a gente pode deixar para o fisiologista. Eu considero que o preparador físico é preparador físico. Se é especialista para futebol, é para futebol. Se é para handball, ele pode trabalhar no handball, pode trabalhar no futebol, pode trabalhar em todas as outras modalidades, mas ele pode se especializar. Mas preparador físico de futebol é preparador físico de futebol. Mas Frederico, desculpa lá, deixa-me acrescentar só uma pequena coisa. Eu até acredito que possa haver em determinadas equipas especialistas, por exemplo, a nível da musculação. Pode haver. Enquanto, por exemplo, é nesse contexto que eu digo, pode haver preparações físicos dentro do futebol, mas podem ter outras funções. Por exemplo, se vão só para o ginásio, ou estão no ginásio, e eles acabam por se tornar especialistas no ginásio, enquanto outros estão a trabalhar com os jogadores de campo. Pode haver.
Sim, sim, eu disse que o preparador físico é o preparador físico, mas pode se especializar numa determinada área. Tem valências onde ele é mais forte e é menos forte. Não será, por exemplo, do ginásio só e não ser do campo. Claro É que não. preciso, sim, ele é preparador físico, mas pode ter pode ter maior, se sentir melhor a trabalhar no ginásio, se sentir melhor a trabalhar em campo, e ele especializa-se mais nessa área. Bem, em primeiro lugar, quero pedir a quem está a acompanhar que nós desviámos um bocadinho da conversa do tema inicial, mas as pessoas que estavam dentro do painel, as conversas surgiram e fugimos para outros temas que também são importantes. Quero agradecer a todas as pessoas que nos seguiram e pedir desculpas pelo atraso que nós tivemos por questões técnicas. Mesmo no início tínhamos algumas questões técnicas. Queremos agradecer ao professor Alcide Chambal, ao professor Frederico dos Santos, ao professor Figueiredo por este fórum, por estarem presentes neste fórum. A Associação Nacional de Treinadores de Moçambique agradece imenso. Vamos dar por finalizado este fórum. Próxima semana vamos ter o tema Ser Campeão em Moçambique. Teremos o Arthur Semedo, o João Chissano, Moussa Osman e Nassir Armando como convidados. Quero agradecer mais uma vez, pedir desculpas também por Gervásio de Jesus não poder, o moderador que ia estar neste programa, não poder ter entrado por questões técnicas, e queria saber se o professor Figueiredo e o professor Frederico têm algumas últimas palavras para dizerem, por favor. Bom, no meu caso, quero agradecer a vocês, um grande abraço para toda a gente que nos ouviu, e em particular para o amigo Frederico e o amigo Chambal, e para ti. Obrigado, professor Frederico. Também só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada. Nós é que agradecemos, professor. Sim, sim, e espero ter outras oportunidades para podermos evoluir mais nas nossas conversas, e julgo que acabamos fugindo um bocado naquilo que era o foco principal para este tema. Espero ter uma outra oportunidade para podermos avançar. Os aspectos importantes. Bem, muito obrigado. Até para a semana. Um abraço para todos e obrigado por estarem a assistir. Ok, obrigado. Obrigado.